Você aí, chega mais. Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal. Para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Vamos falar hoje um pouco, fazer o pré-jogo de Corinthians e Bragantino. E, meus amigos, que roteiro foi esse? Que disputa de pênaltis foi essa? Era o roteiro mais inoportuno, mais inconveniente possível para o Corinthians passar de fase. Mas o Corinthians brilhou a estrela do goleiro Hugo e tá classificado, é o que importa. E vamos começar a falar um pouquinho desse jogo que foi uma emoção e tanto para quem tava assistindo. Eu tô ainda aqui com a minha camisa, tava na faculdade e cheguei em casa, consegui assistir boa parte do jogo, vi os melhores momentos, vi a disputa de pênaltis, que foi o principal. Então vamos falar um pouquinho desse jogo. O Corinthians começou com a vantagem, né? É raro o Corinthians ganhar fora de casa, mas ganhou do Bragantino em Ribeirão Preto, porque a partida não pôde ser mandada em Bragança Paulista, considerando que o estádio do Bragantino não atende os requisitos mínimos da Sul-Americana de capacidade de estádio. Então o jogo foi mandado em Ribeirão Preto, o Corinthians ganhou por 2-1, com gols de Thales Magno e Giovani. Então, antes de falar sobre o jogo propriamente, vamos falar um pouquinho sobre as escalações. Hoje o Ramon Dias escalou uma formação um pouquinho diferente do que a gente vinha tendo recentemente, que normalmente ou ficava com 3 na frente ou 2 atacantes na frente, e hoje isso não aconteceu. Ele formou a sua linha de 3 zagueiros com 2 alas e no meio de campo, até aí tudo bem. No meio de campo com 2 volantes. Porém, um pouquinho mais à frente, a gente viu Rodrigo Garro e Igor Coronado, que foi até um tema que eu tratei no último vídeo, porque a gente não vinha vendo o Coronado em campo, e é um jogador que recebe alto salário para não estar jogando. Mas hoje a gente viu essa dupla, que é uma dupla que o corintiano quer ver mais, o corintiano quer ver esses dois juntos, porque são os que têm mais qualidade na equipe. Então a gente viu essa dupla e mais na frente só um atacante, que era o Giovani, não era um centroavante de ofício, como é o Pedro Raul, que não vem agradando, né, a torcida, então se justificou aí o Giovani, que recentemente vinha fazendo boas participações, bons jogos. Então essa foi a escalação de Ramon Dias. Foi mais um grande primeiro tempo do Corinthians. Já tinha feito um grande primeiro tempo lá em Ribeirão Preto no jogo de ida contra o Bragantino, e a gente esperava ver esse Corinthians mais uma vez. Isso não aconteceu contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o time do Corinthians foi mais ineficiente ofensivamente, criou poucas jogadas, não conseguiu ser tão contundente no ataque. A gente voltou a ver esse ataque interessante, com bastante criação de jogadas, com bastante envolvência. Rodrigo Garro e Coronado fizeram boas jogadas no setor ofensivo, incluindo com o Fagner, que chegou bem. O Matheus Bidu teve ótimas chances no jogo, mas esse primeiro tempo foi bom e o Corinthians ele conseguiu abrir o placar, o que tem sido também uma dificuldade do time, que normalmente tem que sempre correr atrás do placar, e conseguiu abrir o placar. O Rodrigo Garro fez um gol, e voltando a falar sobre ele, porque é um jogador diferente, não foi um gol incrível, mas a gente precisa que a bola entre. Ele chutou de fora da área, a bola rebateu e entrou. É isso que a gente precisa. Foi gol, e a gente criou algumas boas oportunidades no primeiro tempo, podia ter ampliado, porque o Bragantino se mostrou um pouco inexistente na parte ofensiva e estava cedendo aos ataques do Corinthians. Então a expectativa é de que podia ter saído pelo menos mais um gol no primeiro tempo, e o Corinthians ficou devendo esse gol, mas para quem já estava com uma vantagem de 3-1, somando o agregado, estava suficiente no momento. Mal sabia a gente que mais tarde isso ia trazer algumas preocupações. Eu acredito que destaque da partida não tem como não falar do Rodrigo Garro, né? Fez mais um gol, seu 6º gol com a camisa do Corinthians. Vem sendo muito importante, é a peça fundamental do meio para frente da equipe. Mas vamos começar pelo início. Antes de falar dos pênaltis, eu não vou citar o Hugo. Fez uma partida sólida mais uma vez, mas não foi tão exigido como vem sendo durante os 90 minutos. Pênaltis é outra história, vamos chegar lá. Bidu fez mais uma boa partida. Fagner, eu acredito que jogou bem. A linha de 3, o meu destaque, por incrível que pareça, não foi para o André Ramalho, que jogou muito bem e ofensivamente foi até impressionante com
3 finalizações realmente de centroavante, fez 2 finalizações de fora da área e um num cruzamento que a bola esbarra, ele domina no peito, agasalha ela bonito e dá um voleio lindo aos 90 minutos, era para ser gol, ia ser incrível se a gente sair do jogo com um empate com um gol do André Ramalho dentro da grande área com um voleio lindo. Não aconteceu, mas o meu destaque na partida no trio defensivo, defensivamente, porque ofensivamente vou dar essa moral pro Ramalho, que tá merecendo pra caramba, mas defensivamente foi o Gustavo Henrique. Muito contestado, principalmente por mim, quando eu tô na minha roda de amigos conversando sobre o Corinthians, eu sempre falo, o Gustavo Henrique parece que não se encaixou, parece que não se encaixou, mas vem respondendo. Nas últimas partidas que jogou ele foi bem, e hoje pra mim foi mais uma partida segura do Gustavo Henrique. Até o momento dos gols, ele faz até um milagre antes de sair o segundo gol, mas deu azar ali nos gols, realmente foram golpes de sorte, eu vou chegar lá daqui a pouco. No segundo tempo, voltando a falar um pouquinho dos destaques, outro destaque, eu acredito que no meio de campo foi o Rian. Eu gosto muito desse menino, cara, ele morde, ele sabe quando é a hora de fazer o carrinho, ele sabe quando é a hora de parar a jogada, fazer uma falta tática, ele é muito inteligente, e os pênaltis trouxe um amargo na boca dele, mas graças a Deus o Hugo salvou ele, mais uma vez o Hugo salvando a gente. Mas dentro dos 90 minutos fez uma grande partida, acredito que ele foi muito bem quando foi acionado, então foi mais uma boa partida do menino Rian, que hoje pra mim, mesmo com a volta do Ranieri, ele é o titular. O Giovani foi um destaque, acredito que negativo, por conta de que não apareceu muito em campo, não conseguiu criar muitas jogadas, ele vinha fazendo boas partidas, vinha sendo melhor do que o Pedro Raul, que não é muito difícil, vamos ir e convir, né? Mas foi uma partida abaixo. Acredito que os destaques mais positivos e mais negativos sejam esses. Fora isso, acho que o Coronado, ele apareceu em algumas situações, mas ficou devendo, faltou ele um pouco mais dentro desse jogo, talvez porque não vem jogando muito, estava um pouquinho sem ritmo, parecia um pouquinho fora do jogo, não conseguiu achar aqueles passes incríveis que a gente costuma ver dele, mas não comprometeu também. Com relação ao segundo tempo, o Corinthians baixou bastante de produção, começou jogando bem, teve uma sapatada do Bitute fora da área, parecia que a bola ia entrar, foi uma pena. Mas saem 2 gols no minuto crucial da partida. A partir dos 65 minutos, o Corinthians começa a sofrer um pouco mais. E aí, aos 70 minutos, sobe uma bola na área, o Ramalho tira de cabeça e a bola sobra no pé do Sacha. Até comentei com meu pai que é engraçado porque parece que o Sacha, ele não vê esse cara. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, e até os times não veem esse cara, porque é um cara que podia, no meu ponto de vista, estar num time melhor, porque ele é muito decisivo, sempre faz gol importante, faz gol no Corinthians, é chato, eu queria ver ele no Corinthians, é um cara que sabe fazer gol. Ele vai, a bola, depois que o Ramalho tira de cabeça, ela sobra para ele dá um voleio espetacular, a bola vai no canto do Hugo, não tem o que ele fazer, é uma bomba na entrada da área, no cantinho, não tem o que fazer. E 5 minutos depois, nem isso, cerca de 4 minutos depois, num cruzamento que o Gustavo Henrique tinha acabado de fazer um milagre tirando uma bola, no cruzamento dessa bola que ele tira, sai o gol de cabeça do Corinthians. Outra vez, não tinha nada que o Hugo pudesse fazer. Foram 2 golaços, parece que o Bragantino tinha acordado. Na partida eu tinha até mencionado que, acredito que nos 60 minutos, o Corinthians ainda tinha mais finalizações, acho que umas 3 finalizações a mais que o Bragantino. E não parecia que o Bragantino ia reagir, mas em 5 minutos virou a chave e fez 2 gols e levou para os pênaltis. Então, foram 2 gols, foi realmente uma dormida ali da equipe como um todo. Tinha acabado de acontecer algumas substituições, não sei se foi isso que mexeu com a equipe ou se pensou que já estava ganho. Então, tomamos um susto nesse final de jogo. E aí chega os pênaltis, né? E nos pênaltis não tem o que falar. Eu tô até aqui com a minha colinha de quem cobrou. Rodrigo Garro começou batendo. Eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo, que o Garro tava com uma cara de nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, faz isso comigo não. Mas ele, como camisa 10, puxou a responsa, bateu, é o melhor jogador da equipe, não tem o que fazer. Fez o gol, converteu dele. E aí foi o Sacha, né? 2 caras que fizeram gol durante a partida e tem aquela teoria
maluca de que quem faz gol durante a partida não faz gol nos pênaltis, né? Tava errada essa teoria. O Sacha fez o gol também. Rodrigo Garra e Sacha fizeram seus gols nos pênaltis. E aí veio o André Ramalho, pelo Corinthians. Já bateu um pênalti, fez o gol, é o xerife, capitão. Depois que o Fagner saiu para a entrada do Mateuzinho, ele assumiu a faixa de capitão novamente, que já tinha assumido em outros jogos. E ele vai lá e bate alto e forte, da mesma maneira que ele tinha batido contra o Grêmio e converteu, só que no canto oposto. E ele erra. E ali o corintiano sentiu o verdadeiro terror, né? E vai o Lucas Evangelista pra bola, um cara do Bragantino que o Corinthians já sondou 2 vezes esse ano, tanto no começo do ano quanto agora na janela de meio de ano, sondou, só que ele completou mais de 7 partidas e o Corinthians não achou viável trazer o jogador do Bragantino, que tinha até comentado que quando o Corinthians surge na parada não tem muito como dizer não. Então podia muito bem ter chances de acontecer o negócio, mas o Bragantino queria ele no elenco, ele completou os 7 jogos e permaneceu. Fomos para a terceira rodada de cobranças, foi o Matheus Bidu, fez o gol, converteu, bola cruzada, forte, bem batida, golaço. E aí o Luiz Cândido, se eu não me engano foi até esse o gol, o segundo gol do Bragantino, ele vai lá e marca, quebra totalmente a teoria. Na quarta rodada foi Pedro Henrique, que converteu, que é um cara que não sente a pressão. Para mim é um cara que não é incrível, que não tem que estar na titularidade, mas ele não sente pressão e botar ele para bater pênalti me passa segurança. É um cara que tem que bater sempre. Aí o Thiago Borbas, pelo Red Bull Bragantino, converteu mais uma vez. E aí foi para a quinta rodada de cobranças, que o Corinthians precisava fazer e o Bragantino precisava perder para que o Corinthians conseguisse seguir vivo e ir para as alternadas. Ali eu já estava meio sem esperança e quem vai para a bola é o Wesley, que vem fazendo más atuações recentemente, não vem mostrando aquele futebol que encheu nossos olhos, que fez aquele golaço contra o Fluminense. Não mostrou nada disso recentemente e eu já comecei a me tremer, porque é um cara que tá querendo sair. Eu falei assim, cara, é capaz desse cara perder aqui, a gente vai ser eliminado dessa forma ridícula. Mas ele vai lá e converte muito com sorte, por conta que se o goleiro sai um segundinho antes, ele pega a bola, porque o gol saiu com a bola passando debaixo do braço do goleiro. Foi realmente ali um golpe de sorte. E que bom, né? Saiu o gol e a gente seguiu vivo na disputa. E aí que brilha a estrela do goleiro Hugo. O goleiro Hugo tinha acertado o primeiro canto, depois ele não acertou mais nenhum. E eu até comentei ali com meu pai, falei, eita, o Hugo não tá acertando os cantos, não sei, tô achando que já era, hein? Tô achando que já era. Só que não. Não podia estar mais enganado. O cobrador bate, foi o Gustavinho. Na hora eu até falei assim, esse cara tá com cara de confiança, esse cara não vai isolar a bola. E dito e feito. Ele bateu no gol, bateu bem, bateu no canto, e o Hugo tava lá para conferir, acertou o canto, bola rasteira, ali, um pouquinho meia altura, vamos dizer, mas mais para rasteira do que meia altura. O Hugo cata a bola e o Corinthians segue vivo na disputa, vai para as alternadas. E aí a gente fala, ufa, é agora, hein? Viramos a moral, agora é a nossa hora. Vai o Rian, que fez uma boa partida, bateu o pênalti, menino da base, consolidado, já tá tendo boas atuações no time titular. Ele erra, desaba novamente. Falei, agora não vai ter como, não vai ter jeito, caímos, infelizmente. E aí vai o Douglas Mendes pra bola, e aquele ali, ele tava, tenho que dizer que eu achei que ele tava um pouquinho mais cara de nervoso, mas não, ele bate muito bem e tava lá novamente. O Hugo Souza fez a defesa. Que momento pro goleiro do Corinthians. Fez 2 defesas seguidas no mesmo canto da cobrança anterior. Os dois tinham batido no seu próprio canto ali e o Hugo tava lá para conferir. Bola meia altura, bem batida no canto. O Hugo defendeu. Que momento do goleiro corintiano. E aí vai o Gustavo Henrique, zagueirão. Eu imaginava que ia vir o Bidon, mas não tinha como vir depois do Rian, que é o menino da base. E outro menino da base podia acabar com a moral se ele perde. Mas foi o Gustavo Henrique, um cara consolidado, grande no futebol brasileiro. E ele converte com uma batida segura no meio.
não com muita força, e o goleiro cai pro canto, não consegue fazer nada. E para finalizar vai o Guilherme Lopes para a bola. Outro cara que faz bem a sua cobrança e estava lá novamente para conferir, para defender o goleiro Hugo. Que defesa, que noite incrível pro goleiro Hugo, que se emocionou na entrevista, falou que é a maior noite da sua carreira. E foi incrível, porque é uma coisa que nem o Cássio tinha feito, que era defender 3 pênaltis seguidos. O Cássio já defendeu 2, uma bola foi para fora, isso aconteceu, mas defender 3 pênaltis seguidos, isso foi a primeira vez que a gente viu em um bom tempo, se não na vida toda, né? E o Hugo fez isso, foi incrível. A torcida, antes das cobranças de pênaltis, começou a ovacionar, começou a cantar o nome dele. E isso encheu ele de confiança. Ele catou 3 pênaltis seguidos e colocou o Corinthians na próxima fase. É o herói da classificação, não há o que ser dito. Ele mostrou muita personalidade. Foi uma partida sólida do goleiro, mas a disputa de pênaltis foi o que tornou ele o herói da equipe. Ele cata 3 pênaltis seguidos e o Corinthians está classificado nas quartas de final da Sul-Americana. Sai comemorando muito, é claro, é evidente. No momento ele até levanta a mão assim pro céu, agradece, fala que não é ele, é Deus. Foi um momento muito emocionante pro goleiro, que passou maus bocados no Flamengo, né? E lembrando que essa não foi a primeira vez que o Hugo fez isso, né? Ele fez isso ano passado também, catou 3 pênaltis durante uma partida, não foi disputa de pênaltis, ele catou 3 pênaltis durante a partida, 3 pênaltis seguidos. Então, o goleiro catador de pênalti, o Corinthians acertou muito em trazer esse cara por empréstimo e tem que mandar o Pix para fazer a negociação, concluir a negociação para já, para amanhã, porque é um cara que mostrou que é corintiano, é um cara que tá agarrando a oportunidade, literalmente, e jogando muita bola. Apesar dos pênaltis, o resultado geral da partida, descontando as penalidades máximas, é ruim. O Corinthians perde mais uma vez. Tinha feito um bom primeiro tempo, acredito que foi muito condenado por um apagão de 10 minutos, mas isso é o futebol e deu a sorte de passar hoje, porque o Bragantino não errou nem uma cobrança, chutou todas no gol, todas muito bem batidas. O Corinthians chutou 2 bolas para fora, mas graças à genialidade e ao talento do goleiro, e trabalho do goleiro Hugo, o Corinthians avançou. O próximo adversário, como eu já disse, é o Fortaleza. Vai definir ainda a vaga do Fortaleza, na realidade. Ele define o jogo amanhã em casa. Eu acredito que vai vencer, já estou dando até como o futuro adversário do Corinthians. O primeiro jogo foi contra o Rosário Central, lá na Argentina, foi 1-1. E o Fortaleza vai resolver a partida em casa amanhã, dentro da sua casa, vai enfrentar o Rosário Central e uma vitória simples garante o Fortaleza na próxima fase da Sul-Americana. O torcedor corintiano pode levantar a mão pro céu e agradecer. Estamos classificados na próxima fase. Vai cair um Pix. Aproveita o Pix da premiação e já manda pro Flamengo. Finaliza a contratação do Hugo, porque é só pagar mais 800 mil euros, né? Foi 200 mil euros pelo empréstimo, mais 800 mil euros pelo passe fixado do goleiro, que, vou te dizer, é um negócio e tanto da diretoria. O Flamengo não sabe o que tá perdendo, é um goleiro com nível de seleção, acho que pode chegar muito alto, pode ser ídolo desse time, pode chegar a fazer o que o Cássio fez. É claro que é muito difícil, mas não dá para descartar vendo essas boas atuações. Logo mais, eu acredito que ele merece estar na seleção. Se já não estiver recebendo as atenções agora, que vai ter período de convocação. O Corinthians tem um próximo jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É um calendário que tem sido até irônico, né, considerando que o Corinthians sempre está enfrentando os mesmos times, né? Enfrentou o Grêmio durante 3 semanas seguidas, depois agora enfrentamos o Bragantino por 3 semanas seguidas, e se o Fortaleza passar na Sul-Americana amanhã contra o Rosário Central, vamos enfrentar o Fortaleza 3 semanas seguidas também, se eu não estiver enganado. Então, é um adversário muito difícil, tá no topo da tabela do Brasileirão, brigando ali, tá com diferença de 1 ponto para o Botafogo, mas mesmo sendo na casa do adversário, o Corinthians já provou que pode vencer fora de casa, venceu o Bahia, é um confronto muito difícil. Sair de lá com um empate não vai ser ruim, não vai ser um desastre, porém é importante lembrar que o Corinthians vem empatando muito,
faz muitos jogos que não vence, então é preciso buscar a vitória. Se perder, se empatar, a consequência vem depois, mas precisa buscar a vitória, não pode se omitir. E eu acredito que o Ramon deve vir com uma linha de 3 defensivo, com 2 alas, e acredito que pelo menos 2 atacantes dessa vez, e o resto vai ali no meio de campo, porque jogar só com um atacante realmente fica meio esquisitinho. Então, é isso. Vamos agora aguardar, né, as próximas partidas. O Corinthians está para fechar com o Héctor Hernandes, como eu disse no último vídeo, também com o José Martínez, e vamos esperar que esses novos jogadores reforcem a equipe. A gente está precisando de um centroavante. Não está sendo fácil, porque a gente precisa de um cara de área. O Giovani tem jogado bem, mas não é aquele cara. Pedro Raul a gente já viu que não é esse cara. Então agora é hora de trazer o Héctor Hernandes, resolver os problemas no ataque. Esse José Martínez, eu acredito que ele chega para ser titular. Então, vamos aguardar o melhor. Eu ainda não pensei num jeito de terminar esse vídeo, mas é isso. Vamos ficando por aqui, vamos aguardar os próximos jogos. Acredito que essa semana deve sair um vídeo com os jogos mais importantes, São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Nesse canal aqui a gente vai falar um pouquinho de outros times também, não vai ser só do Corinthians, mas logo mais tá saindo mais vídeo aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.